Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Levante as mãos e diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre. Oh, aleluias, glória a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, queridos irmãos e irmãs, o Senhor, em sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele sempre nos conduz a refletir sobre o nosso relacionamento com Ele. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7, ele fala diretamente à igreja de Éfeso, uma igreja que estava fazendo grandes obras, que havia perdido algo essencial, que era o primeiro amor. E este não é apenas um amor que começa, mas o amor primordial, ou seja, aquele amor apaixonante e ardente pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que este amor é o alicerce de tudo o que nós fazemos para Deus. E quando olhamos para a igreja de Éfeso, nós vemos uma igreja que tinha muita atividade, como diz a palavra do Senhor, mas o coração estava afastado de Deus. Ou seja, esta igreja de Éfeso, como diz o texto, ela tinha várias atividades, mas tinha se afastado do primeiro amor. E o Senhor, Ele conhece as nossas obras. O Senhor, Ele conhece o nosso trabalho, mas Ele deseja saber se o nosso coração ainda está queimando pelo primeiro amor. E ao longo desta palavra que Deus Ele trouxe ao meu coração, nós vamos refletir nesta manhã sobre a importância de voltar ao primeiro amor, e como isso impacta a nossa caminhada cristã. Primeiro,
nós temos que olhar atento, ou seja, o olhar atento de Cristo sobre a igreja. A palavra de Deus diz em Apocalipse 2, versículo 1 e 2, diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que tem as 7 estrelas na sua destra, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Ou seja, o apóstolo João, ele escreve à igreja de Éfeso como uma mensagem diretamente, e esta mensagem é de Cristo. E a frase aqui, aquele que tem as 7 estrelas na sua destra, fala do poder e também da autoridade que Cristo tem sobre a igreja, porque a igreja é de Cristo. E fala também aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso revela a presença constante de Cristo na igreja. E Ele está no meio da sua igreja. Ele está no meio de nós, conhecendo profundamente cada ação de cada um aqui. Conhece cada intenção e cada motivação. Ele conhece todas as coisas. E Jesus, ao fazer essa afirmação, Ele está dizendo que Ele conhece nossas obras. Ou seja, Jesus conhece as nossas obras. Mas mais importante ainda do que Ele conhecer as nossas obras, Jesus também conhece o nosso coração. Jesus conhece o nosso coração, porque a igreja de Éfeso, ela se destacava pelo trabalho árduo na obra de Deus, se destacava pela perseverança, e também ela se destacava por não suportar o mal, ou seja, as obras dos nicolaítas, como diz a palavra do Senhor. Mas no entanto, é possível que apesar de todas as boas ações desta igreja, o amor pelo Senhor se apaga. Mesmo trabalhando árduo, mesmo, aleluia, perseverando, mesmo não suportando mal, mas há um perigo de que este amor se apague. Quem está entendendo diz glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, que você está aqui nesta manhã, Cristo, Ele conhece não só o que fazemos, mas Ele também conhece o porquê fazemos. Ou seja, Ele conhece as nossas intenções. Talvez a nossa vida cristã esteja cheia de atividades, mas a sua chama por Cristo tem se apagado. Tem se apagado. Porque o Senhor, Ele nos chama a nós refletirmos. Estamos realizando nossas ações por amor genuíno a Cristo, por amor a Deus, ou será que nós estamos fazendo apenas por obrigação? Então aí é uma grande diferença
Porque quando nós deixamos de realizar as nossas ações, deixamos de fazer, estamos realizando a nossa obra para o Senhor, e deixamos de fazer isso pelo amor genuíno a Deus, pelo amor genuíno à sua palavra, e começamos a fazer apenas por obrigação, aleluia, este amor ele vai apagando, vai se esfriando, porque lá em 2 Coríntios 13, versículo 5, o texto diz: examinai vós a vós mesmos, se ainda estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não conheceis a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados, diz o Senhor. Então um perigo muito grande, meus irmãos, e o Senhor está dizendo aqui para mim, o Senhor está falando para você nesta manhã: eu vejo o seu esforço, mas desejo um coração renovado. Mais do que o nosso esforço, Ele deseja que nós temos um coração renovado. E isso quer dizer, meus irmãos e irmãs, se este amor está apagado, ou se está se apagando, Deus diz: volte-se a mim com o fervor de antes, e a minha presença será restaurada na sua vida. Oh, aleluias, glória a Deus. Segundo ponto que eu quero destacar nesta mensagem é a perda do primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro igreja, amor, né? E nós vemos aqui que a palavra abandonaste, ela significa o que? Ela significa deixar, ela significa abandonar ou descontinuar algo que antes era prioritário na sua vida. Deixar aquilo que antes era prioridade na sua vida, isso significa abandonar. Por isso que ele está dizendo: abandonaste. E quanto tem abandonado este primeiro amor? Quantos que antes Deus era prioridade na sua vida, mas deixou de ser prioridade, ou seja, perdeu o primeiro amor. E quando se fala a respeito do primeiro amor, refere-se ao amor inicial, aquele amor inicial que quando nós se convertemos a Cristo, aquele amor ardente, aquele amor fervoroso que o cristão ele sente ao começar a sua caminhada com Cristo. E agora eu pergunto para vocês: será que ainda este amor está queimando em nosso coração como outrora? Será que este amor ainda continua fervoroso em nosso coração, assim como nós começamos a nossa caminhada com Cristo? Ou será que este amor já está se apagando, ou será que já chegou ao ponto de estar apagado? Então nós temos que refletir, aleluia, temos que refletir, porque, meus irmãos, era aquele amor que transbordava de gratidão pela nossa salvação, aquele amor que se expressava em uma vida dedicada, uma vida sem reservas ao Senhor, ou seja, uma entrega total, uma entrega completa. E o que mais eu acho interessante sobre esta carta à igreja de Éfeso
Porque Cristo aqui ele não acusa a igreja de Éfeso por ser uma igreja inativa, por ser uma igreja negligente em seus deveres. Não, Jesus até elogia esta igreja pelos seus afazeres na obra, pelos seus cuidados, mas ele tem algo contra esta igreja. Ele diz, aleluia, ele fala por quê? Mas por ter abandonado o primeiro amor. Então Jesus até exalta a igreja de Éfeso pelos deveres que ela estava cumprindo, pelo trabalho, mas Jesus agora ele chama a atenção da igreja de Éfeso, que ela tinha o que? Abandonado o primeiro amor. E eles estavam fazendo as coisas de Deus, eles estavam fazendo a obra de Deus. Aí que está o ponto, meus irmãos. Aí que está o ponto que eu quero trazer para você nesta manhã, para que você venha entender. Eles estavam fazendo as coisas de Deus, mas tem um porém. Eles estavam fazendo a obra de Deus, eles estavam fazendo as coisas de Deus, mas sem o coração ardente que deveriam ter. Ou seja, para ficar mais claro, estava fazendo, mas sem o amor. Estava fazendo, mas fazendo por obrigação. Por quê? Porque o amor a Cristo é o motor da nossa fé, e sem Ele, as obras que nós fazemos para Deus, elas perdem o seu valor eterno. Porque nós não podemos fazer por obrigação, mas temos que fazer pelo amor genuíno a Cristo, que arde e queima dentro do nosso coração. Pode adorar, pode glorificar. E sem o amor genuíno por Cristo, as nossas ações elas se tornam vazias. As nossas ações elas se tornam sem propósito. Amado irmão, amada irmã, se você sente que o primeiro amor se apagou, é hora de olhar para dentro de si mesmo e reconhecer que esta chama apagou, que este amor apagou. Não basta apenas continuar fazendo a obra, porque muitos estão nesta condição, meus irmãos. É triste falar, é triste, mas é a realidade. Muitos, aleluia, continuam fazendo a obra, aleluia, mas, aleluia, já não tem mais o primeiro amor, como a igreja de Éfeso. Ou seja, não basta apenas continuar fazendo, mas a verdadeira renovação, ela começa quando você volta à fonte do seu amor por Cristo. Aleluia. Lembre-se, nós temos que lembrar, lembre-se da alegria do primeiro encontro com Cristo, de quando nós aceitamos a Jesus lá atrás. Lembre-se da alegria que você sentiu no seu coração, aquela chama ardente, aquele fogo queimando dentro do teu coração, quando você teve este primeiro encontro com Jesus, aleluia, e também da sua intimidade que você tinha com Ele, e da paixão que aquecia o seu coração por Cristo. Por Cristo, pela obra do Senhor. Porque em Apocalipse 2:6 diz: mas a respeito de ti tenho isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço, diz a palavra do Senhor. Ei, se você sentir que o amor diminuiu, Deus está dizendo para mim e para você aqui nesta manhã: eu estou pronto para acender o fogo do Espírito Santo novamente.
Ele está dizendo, deixe-se ser renovado pelo meu amor eterno aqui nesta manhã, diz o Senhor. Quem recebe este renovo, quem recebe esta chama do Espírito Santo, então aplauda Ele e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Terceiro ponto, o caminho da restauração, porque ainda é tempo de restauração. Ainda é tempo, ainda há oportunidade de restauração. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, aqui Jesus está falando: olha, lembre-te de onde caíste, e volte e arrepende-se, e volte à prática das primeiras obras, diz a palavra do Senhor. Então aqui, meus irmãos, se este amor se apagou, se este amor se esfriou, Cristo, Ele nos dá a solução para o problema. A solução do problema Cristo está nos dando, aleluia, ou seja, Ele está nos dando a solução para o problema do abandono do primeiro amor. Ele está dizendo: olha, lembre-se e arrepende-se e volta. Ou seja, esta é a solução. Não tem outro termo a não ser lembrar-se de onde caíste, arrepender-se e agora voltar. Esta é a solução que Cristo já está nos dando. Lembrar-se é o que? É uma chamada ao arrependimento. Voltar-se ao momento aonde você perdeu o ardor, aonde você perdeu o amor. E o arrependimento aqui significa o quê? Uma mudança genuína de coração e mente, que nos leva a um retorno àquelas primeiras atitudes de amor e devoção à palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias, glória a Deus. Ou seja, voltar a praticar as primeiras obras, é viver novamente com o mesmo entusiasmo, a mesma devoção que nós tínhamos no início da nossa jornada com Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a restauração de nós voltarmos a este primeiro amor, como Cristo diz através da tua palavra, não é automática. Ela não é automática, mas sim é um processo de nós tomarmos a atitude de voltar. Porque Jesus, meus irmãos e irmãs, Ele nos chama a fazer uma análise profunda sobre o momento em que caímos. O momento que nós caímos. Então Ele chama a nós lembrar-se. Lembre-se de onde caíste, né? Porque muitas vezes nós caímos no ritmo das responsabilidades. Muitas vezes nós caímos nas atividades. Muitas vezes nós caímos através do pecado, da desobediência a Deus, e esquecemos o motivo pelo qual fazemos tudo por amor a Ele, que deu a vida por mim e por você. Quando nós deixamos de fazer isso por amor a Ele, nós estamos caindo em contradição e estamos nos afastando deste primeiro amor genuíno, que é o amor por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E se nós perder este amor, esta chama se apagar, a restauração ela vai acontecer quando nós tomamos a decisão de mudar a nossa direção.
Porque se nós não tomar a decisão de mudar a nossa direção, reconhecendo a nossa falha, lembrando aonde nós erramos, lembrando aonde foi que nós caímos, se nós não tomar a decisão e a nova direção e reconhecer esta falha, nós não vamos retornar ao primeiro amor. Mas se nós reconhecer a nossa falha e buscar ao Senhor de todo o coração, Ele vai reacender esta chama e nós vamos voltar ao primeiro amor, a Cristo. Oh, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe nesta manhã você chegou aqui, quem sabe você está percebendo que este amor está esfriando, quem sabe você está percebendo que essa chama está se apagando. Se você está distante, a palavra de Cristo para você é clara: lembre-se de onde você caiu. A palavra de Deus, ela é clara para mim e para você nesta manhã. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte, enquanto ainda as portas estão abertas. Porque a chave da restauração do primeiro amor é uma atitude de humildade, de reconhecer aonde caiu, e o desejo genuíno de ser transformado pela palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Isaías capítulo 43 versículo 25 diz: Eu sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim mesmo, e dos teus pecados não me lembro, diz o Senhor. Ou seja, Ele está dizendo para nós aqui nesta manhã: eu estou pronto para te restaurar. Eu estou pronto para te restaurar. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte para o lugar de intimidade comigo, diz o Senhor, porque eu estou contigo para renovar o teu coração, assim diz o Senhor. Quem crê que Ele está renovando nesta manhã, então receba aí este renovo sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Já vou partir para a conclusão. E aqui nesta mensagem sobre esta carta à igreja de Éfeso, há um perigo muito grande, meus irmãos, para nós cristãos. E qual é este perigo, pastor? O perigo da perda da presença de Cristo. Então, um perigo muito grande, o perigo da perda da presença de Cristo. Apocalipse 2, versículo 5, a parte B diz: senão virei a ti e removerei o teu candeeiro do seu lugar. Ou seja, um grande perigo da perda da presença de Cristo, da presença de Deus. Porque a palavra candeeiro, ela representa a luz, ou seja, a luz da presença de Cristo na igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Porque quando Cristo remove o candeeiro, Ele está o que agora? Ele está removendo a luz, sim ou não? Então, quando Ele remove esse candeeiro, Ele está retirando a sua presença e o testemunho da igreja. Então é um perigo muito grande, e isso revela que sem o primeiro amor, a igreja, ela perde a sua razão de ser. Ou seja, sem o primeiro amor de Cristo, nós perdemos a razão de ser. E a presença de Cristo, ela é a verdadeira luz da igreja, porque sem ela, a igreja se torna uma entidade religiosa e vazia. Sem a presença de Deus, sem a manifestação de Deus, quem está entendendo diz glória a Deus. Aleluia. E a igreja de Éfeso,
estava em risco de perder a presença de Cristo sem o primeiro amor. Estava correndo um risco muito grande, meus irmãos, de perder a presença de Jesus sem o primeiro amor, porque não há testemunho, não há vida verdadeira sem a presença do amor e sem a presença de Cristo. Aleluia, porque a remoção do candeeiro não é apenas uma perda de bênção, mas uma perda de identidade. Aleluia. E Jesus Cristo, Ele nos chama para nos mantermos apaixonados por Ele, para que a sua luz, ela continue brilhando em nós e também através de nós. Orianda rasture me clama la paia. Glória a Deus. Então há um risco muito grande de perder esta presença, porque se a chama do primeiro amor ela se apagou, é fato que a luz da presença de Cristo ela pode se apagar em sua vida. E quantos que não estão nessa situação? Quantos, aleluia, que a chama do primeiro amor já não se apagou, já não sente mais esta chama, já não sente mais a presença de Deus. Por quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência, e esta chama foi se apagando. Mas hoje eu tenho uma boa notícia de Deus para a tua vida. O Senhor está dizendo que hoje é o dia de reacender esta chama, para que você continue sendo luz no mundo, e que a presença dEle permaneça constante em sua vida. Assim diz o Senhor. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então não pode esconder, porque se você voltar ao primeiro amor, diz o Senhor, a minha presença brilhará mais forte do que nunca. Não permita que a luz se apague, mas Jesus está dizendo nesse momento: eu estou restaurando em você a chama que jamais se apagará, diz o Senhor. Receba esta chama, receba em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. E é uma promessa também muito grande nesta carta da igreja de Éfeso, a promessa sobre aqueles que vencer, ou seja, a promessa ao vencedor. Apocalipse 2:7 diz: ao que vencer, dar-lhe que se alimente da árvore da vida. Esse somente é para aqueles que vencer. E a árvore da vida é o símbolo de vida eterna e também da comunhão plena com Deus, com nosso Pai. E a vitória é concedida àqueles que vencem o desafio de retornar ao primeiro amor, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. E vencer significa o que, pastor? Vencer significa perseverar no amor a Cristo, ou seja, mantendo a fé viva, a fé ardente e obedecendo a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E a promessa ao vencedor, ela é grandiosa. Ela é grandiosa porque ele terá acesso à árvore da vida, como diz a palavra do Senhor. Já parou para pensar e analisar? Já parou, meus irmãos? Esse acesso livre à árvore da vida e à eterna
comunhão com Cristo. Aleluia. E isso significa que aqueles que permanecem firmes no amor a Cristo serão recompensados com uma vida cheia de paz, alegria e intimidade com o Senhor na nova Jerusalém celestial que está preparada para a igreja. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a verdadeira recompensa não é simplesmente evitar a condenação, mas sim viver eternamente na presença de Deus. Aleluia, na presença do Senhor. Ou seja, a vitória é sua nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Se você perseverar no primeiro amor, se você perseverar na obediência à palavra de Deus, a recompensa será a presença eterna de Cristo sobre a tua vida. Aleluia. E Ele te recompensará com uma vida abundante que só Ele pode te dar e só Ele tem poder para te oferecer. Para nós concluirmos, Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Oh, aleluia. E eu concluo dizendo para você nesta manhã: você é mais que vencedor. Volte ao primeiro amor e eu te darei vida abundante, uma vida em comunhão plena comigo, desde agora até a eternidade, diz o Senhor. Que Deus abençoe. Receba esta palavra e glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus.